Olá, boa noite. Meu nome é André Andriolo. Mais uma reunião do Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. Hoje vamos falar sobre os Salmos, a nossa 33ª reunião. E vamos falar um pouquinho também sobre Provérbios. Nosso estudo, como sempre, é feito à luz da doutrina espírita. Não tem nenhuma intenção de brigar com ninguém. Então, nós vamos falar sobre o Salmo 103, cujo título Deus é Amor. Salmo 102, Elogio do Justo. O Salmo 141, que contra a sedução do mal, e vamos introduzir o livro Provérbios. Nossas fontes de pesquisa são a Bíblia do Peregrino, a introdução do livro, de cada livro, né? E as notas de rodapé, que são maravilhosas, são assim, importantíssimas. A Bíblia de Jerusalém, eu uso o texto e também, mesma coisa, a introdução e as notas de rodapé. Esse livro aqui, o livro Salmos, do Luiz Alonso Schockel, que foi o mesmo tradutor, organizador da Bíblia do Peregrino, e aqui ele comenta os Salmos. A Revista Espírita de Allan Kardec, nós vamos falar do ano, particularmente do ano de 68, 1868, fevereiro de 1868. O Evangelho segundo o Espiritismo, também vamos falar sobre uma coisinha daqui. E o Manual Bíblico MacArthur, que é o manual bíblico que eu sempre uso como referência, ele é um manual bíblico católico não, protestante. E o Manual Bíblico Haley também é protestante, mas também uso muita coisa de lá. E esse livro aqui é um livro católico chamado Comentário do Antigo Testamento, Provérbios, do Bruce K. Waltke. Eu também uso esse texto aqui. Bom, lembra que o Salmos é dividido em 5 livros, nós vamos falar desse último livro aqui, o livro 5, que fala do Salmo, que vai do 107 ao 150, 150 é o último, que é aquele texto que em todos os últimos, todo final de livro tem o mesmo texto, o 150 é só esse texto: bendito seja Yahvé, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém, amém. O livro Salmos, lá o Luiz Alonso Schockel, ele fala aqui, ele conta assim, esse quinto livro: já com a fé amadurecida no exílio, o povo agora é capaz de perceber a disciplina divina e de se arrepender e voltar seus olhos para o Senhor. De volta a Jerusalém, o povo deve obedecer a Torá e confiar no Senhor. Deus é bom e deve ser louvado. Então, esses últimos livros, né, Salmos, eles juntaram ele com Salmos da época que já voltaram do exílio, que já está lá. Lembra que a gente leu em Esdras, né? Era aquele período ali que esses textos aí fazem referência. Bom, eu vou ler primeiro o 112. Depois vocês vão entender por quê. Olha a primeira palavra do 112. Aleluia. Né? Que é o tema da música Aleluia, que a gente acabou de ouvir agora na introdução. Né? E aí, aleluia, aleluia. Então, né, ele fala aqui, aleluia. Feliz o homem que teme a Yahvé e se compraz com seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra e a descendência dos retos será abençoada. Eu esqueci de falar, esse salmo não é de Davi. Esse salmo, ele tem, para cada linha dessa, tem uma pessoa, né, que está atribuída a ela. Eu acho que talvez o salmo seja de Davi, mas ele foi, como é que se diz? Ele foi feito para ser tipo um jogral, cada um fala uma frase. Então, fala aleluia todo mundo, e aí o Aleph fala, feliz o homem que teme a Yahvé. Aí o Bet, e se compraz em seus mandamentos. E assim vai, cada frase uma pessoa vai falando. Mas, aleluia, né, todos esses salmos aqui, o Salmo 111, o Salmo 112, o 113 e o Salmo 114, o 116, o 117 e o 118, todos eles começam com Aleluia. a palavra aleluia. O que significa aleluia? Então, a gente tem lá a palavra, né, Yahvé, que significa Senhor Deus, né? Então, o símbolo em hebraico para Yahvé é esse símbolo que está aí. E existe a palavra alelu, que significa graças, agradecer.
Então, aleluia, ele junta, né, o aleluia com o Yah. Aí vira aleluia. Lembrando que em hebreu se escreve da direita para a esquerda. Então, por isso que o aleluia está na frente ali, né? Tá atrás, né? Estou falando assim, né? Aleluia. Então, aleluia, graças a Deus. Graças ao Senhor. Isso que significa aleluia. Né? Esse salmo, quem está lendo, 112, é um louvor. Né? É você falar, agradecer a Deus em voz alta. Né? Para todo mundo ouvir. Isso é um louvor. E ele continua. Na sua casa, a abundância e riqueza. Sua justiça permanece para sempre. Ele brilha na treva como na luz para os retos. Ele é piedade, compaixão e justiça. Olha aí. A gente fala, o Espiritismo vem trazer um troço novo. Lei de justiça, amor e caridade. Olha aqui, no texto. Não é a mesma coisa? Né? Que Deus, né? Ele está falando, louvando a Deus, que Deus é piedade, compaixão e justiça. Né? É a mesma coisa, né? Aí eles continuam, né? Feliz quem tem piedade e empresta e conduz os negócios com justiça. A justiça aqui é levar o negócio com piedade. Eis que ele jamais vacilará. Ele, Deus. A memória do justo é para sempre. Ele nunca teme as más notícias e o seu coração é firme, confiante em Yahvé. Se o coração está seguro, nada teme. Ele se confronta com seus opressores. Ele distribui aos indigentes com largueza. Sua justiça permanece para sempre. Sua força se exalta em glória. O ímpio olha e se desgosta. Range os dentes e definha. A ambição dos ímpios vai fracassar. Ou fracassará, dependendo da tradução. Né? Ele fala, o ímpio olha e se desgosta. Aí, Allan Kardec, né, pergunta para os espíritos, por que os espíritos maus fazem o mal? Né? Alguns espíritos inferiores fazem o mal. Aí ele fala, porque eles têm inveja dos bons, do progresso dos bons, não é isso? Eles falam lá. É o que ele está falando aí. Ó. O ímpio olha e se desgosta, arranja os dentes e definha. A ambição dos ímpios vai fracassar. Então, a gente vendo esse salmo, né, é muito parecido com um assunto espírita, né? É fazer o bem, é você ser justo, é você ser paciente, é você ser piedoso, é você ter compaixão, é você não ter inveja, é você ter fé, né? Todos esses conceitos aí estão dentro desse salmo. O próximo salmo que eu quero ver com vocês é o 103. Ele fala ali, Deus é amor. Esse foi um salmo de Davi, está atribuído a Davi aqui, e na época Davi já estava velho, já estava no fim da vida. Pelo menos é o que o show que eu falo aí no livro, na Bíblia do Peregrino. Foi um salmo que já foi escrito já com Davi mais velho. Então ele já está tipo revendo o que teve de bom na vida dele, o que teve de ruim, e aí ele já está fazendo uma avaliação da vida dele. Né? Então o título desse salmo na Bíblia da Bíblia de Jerusalém é Deus é amor. E ele fala assim: bendize a Yahvé, ó minha alma, e tudo que há em mim no seu nome santo. Bendize, ó Yahvé, a Yahvé, ó minha alma. Não esqueças nenhum dos seus benefícios. É ele quem perdoa todas as suas faltas e cura todos os teus males. Interessante que ele está falando, né? Bendize a Yahvé, a minha alma. Né? Ele não está falando, é como se fossem duas coisas separadas, né? Ele e a alma. E a gente sabe que a nossa alma é o espírito encarnado. Parece que é ele conversando com ele. E é ele conversando com ele. Mas ele já era uma visão diferente, que a alma é uma coisa e a gente é outra, né? Porque o corpo ele no corpo físico fez um monte de coisa errada,
mas aí o espírito dele, na teoria, na cabeça dele, né, se arrependia e pedia e sofria separado do corpo. O corpo podia estar são, mas a alma estava sofrendo. Ou o corpo podia estar machucado, mas a alma estava feliz. Uma coisa, ele via a coisa separada, né? Aí ele fala assim: é ele quem redime tua vida da cova. É ele, Deus, que redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. Olha só, quem que redime? Como é que alguém pode redimir alguém na cova, se não for depois da vida? Né? Está falando do mundo espiritual. Ele já está falando da alma e está falando do mundo espiritual. É ele quem sacia teus anos de bens, e como a águia, tua juventude se renova. Então a gente morre, se redime na vida da cova, e, como uma águia, a juventude se renova depois de morto. Então a gente morre, vai para o plano espiritual, a gente vai se redimir, se a gente tiver mérito, nós vamos redimir e vamos nos sentir novos novamente. É um velho falando. Né? Quando, a gente não sabe disso, quando a pessoa desencarna, vai lá na reunião mediúnica, sempre aparece mais remoçado, não é assim? Mais saudável, remoçado. É a mesma pessoa, mas aparece mais remoçado. É isso aí. É exatamente isso que Davi está falando aí no Salmo. E aí ele continua. Yahvé realiza atos justos, fazendo justiça a todos os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos filhos de Israel. Então, Yahvé sempre é justo, fazendo justiça a todos os oprimidos. Revelou os caminhos a Moisés e as façanhas ao filho de Israel. Mas o povo de Israel sofreu. Se ele aceita que Deus é justo, tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins que o povo sofreu. Né? Olha aí a justiça divina falando aí. E aí ele continua lá. Yahvé é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. E não vai disputar perpetuamente, ele não vai disputar perpetuamente, e seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos erros. Ele está falando que não existe penas eternas. A gente estuda isso lá no céu e inferno, né? Não existe céu, não existe inferno, não a doutrina das penas eternas. Está lá, tem um capítulo do céu e inferno. Ele está falando aqui. Deus é compaixão e piedade. Ele de amor, justiça e caridade. Já falou da justiça no versículo anterior, falou de novo. Toda hora fala disso. Ele não vai disputar perpetuamente, e o seu rancor não dura para sempre. Ele falou da cólera, né? A gente lembra que a visão que eles tinham, é que quando acontecia alguma coisa ruim com a gente, é porque Deus estava irado, né? Estava encolerizado, estava em cólera. Então, ele não vai disputar perpetuamente, quer dizer, seu rancor não dura para sempre. E ele nunca nos trata conforme nossos erros. No fim de semana, meu filho que mais velho, estava meu mais velho, os dois filhos estavam aqui, o outro está nos Estados Unidos, né? Os dois filhos estavam aqui em casa. Aí no sábado nós saímos, aí fomos lá no shopping para ver loja de bebê, porque está grávida e tal. Aí na hora de comer eu fiquei conversando com ele. E aí meu filho é cientista político, mais velho. E ele trabalha com o fake news, a tese de doutorado dele que ele está terminando é chama pós-verdade. Fake news é pós-verdade. E aí tá escrevendo a tese de doutorado dele, não sei o quê, tá maluco, já escreveu 300 páginas, não sei o quê. E ele falou que fake news sempre existiu. Aí falou da Bíblia, não sei o quê. Eu comecei a conversar com ele. Você sabe que estou estudando da Bíblia e tal. Inclusive, ele até me mandou algumas fontes lá daquele início sobre a autoria. E eu comecei a contar para ele, né, que a gente tem que olhar para esses textos aqui, não pode olhar para esses textos como hoje. Quem foi que escreveu isso aí? Eram camponeses, eram pastores. Né? Então a gente não pode, tem que olhar isso como pessoas que viam
O mundo delas era concreto, era o que elas conseguiam pegar. É diferente do grego. O grego já tinha uma visão abstrata, né? O Platão, ele já trazia uma visão abstrata, que é uma visão que o cristianismo trouxe. Mas o judaísmo ele é mais concreto. Então, o que eles viam? Eles viam a cólera, a doença que eles tinham. Se tinha um Deus imaterial, o sofrimento deles é porque Deus estava com raiva. E se eles ficavam ricos, era porque Deus queria. Eles não viam muita parte transcendente. Por isso que esses textos de Davi, eles eram muito dúbios. Você pode ler de um jeito ou ler de outro. Eles não colocavam muito a responsabilidade do sofrimento em si mesmo, né? Era tudo ira divina, vamos dizer assim. Mas assim, a ira divina era a punição pelos erros. Isso. Sempre tinha uma terceira parte punindo, é Deus punindo pelos seus erros. Nós vemos a punição, né? Nós sofremos a punição, não porque Deus está punindo, é porque a gente mesmo precisa passar por aquela expiação para resgatar coisas do passado, porque só assim nós vamos progredir. Mas é interessante que ele já tinha visão que Deus não vai dar não vai cobrar deles todo o erro. Olha só como é que ele fala assim. Acho que ele já falou aqui, né? O 10. Nunca nos trata conforme nossos erros e nem nos devolve conforme as nossas faltas. Eu pulei ali. Que Deus, se fosse pagar tudo que a gente está devendo, quem seríamos nós? Imagina uma encarnação só de pagar todas as nossas faltas, todas as vidas. Nossa. A gente não, né? Ia nascer como? Uma vez eu vi um palestrante falar assim: se eu fosse pagar tudo que eu devo, eu ia nascer igual uma geleca no chão, né? Porque não ia dar nem para fazer o corpo. Tanta coisa errada que a gente já fez. Mas é uma alegoria, né? A gente deve muito. E aí ele continua: como o céu que se alteia sobre a terra, é forte o seu amor por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. A gente não precisa pagar tudo de uma vez só. Como o pai é compassivo com seus filhos, Yahvé é compassivo com aqueles que o temem. Porque ele conhece nossa estrutura, ele se lembra do pó que somos nós. A gente tem que pagar nossas dívidas. Mas só que é um carnê bem devagarzinho, sem juros e ainda com desconto. É aquela negociação de dívida que ele fala, estava devendo 90 mil, fui lá, negociei e paguei só 1.000. É por aí, né? E Deus cobra da gente. Não. Aí ele fala, o homem, seus dias são como a relva. Ele floresce como a flor do campo. Roça-lhe um vento e já desaparece. Olha o vento aí, Ivana. Ninguém mais reconhece esse lugar. O que você viu aí sobre o vento? Não, eu lembrei daquela parte de Jesus falando com Nicodemos, que o vento sopra, né? Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Tem uma parte lá. É naquela conversa com Nicodemos. Mas é isso mesmo. Jesus está falava falando sobre a reencarnação, sobre a volta do espírito, né? Isso. É isso aí. Um roça ali, um vento já desaparece. Ninguém mais reconhece seu lugar. Esqueceu da vida do passado. Passou um vento, esqueceu a vida passada. Eles sabiam. É impossível uma pessoa que estuda, né, assim, a parte espiritual da vida, não se perguntar o que acontece com a gente depois que a gente morre. E é impossível, eu acho, na minha opinião, uma pessoa que estuda isso de maneira séria, é impossível não relacionar isso com a vida após a morte. É difícil aceitar a reencarnação, tudo bem, a pessoa pode ter dificuldade, mas a vida após a morte e que tinha alguma coisa antes também não pode. Né? Alguns lugares falam, vai pagar até a 7ª geração. Como é que funciona isso? Eu vou pagar por coisas que meus pais fizeram, se eu não fiz nada? Não, porque foi você mesmo que fez, né? Até 7 gerações diferentes, você já reencarnou. Né? Mas ele continua. Mas o amor de Yahvé existe desde sempre, e para sempre existirá por aqueles que o temem. Sua justiça é para os filhos dos filhos, e para os que observam sua aliança, e se lembram de cumprir suas ordens. Aí aqui é interessante que ele fala assim, né? A justiça é para todos, mas só todos os que observam a aliança, só para os que acreditam aí no
na Seguem a doutrina, lei, né? aos que seguem a lei. Mas a gente sabe que os espíritos, né, as leis de Deus são para todos, independente. Né? Jesus, quando chega lá, vai falar o Pai Nosso, ensinar, ele fala Pai Nosso. Ele não fala meu Pai, o pai dos que acreditam em você, o Pai dos que são cristãos, o Pai dos hebreus. Ele fala Pai Nosso, Pai de todo mundo. Né? É todo mundo. A justiça dele vale para todo mundo. Essa é a grande diferença de Jesus. Que Jesus vem trazer, né, o amor de Deus, né, para todo mundo, não só para os judeus. Na época, né, do Antigo Testamento, eles colocavam isso só para eles, porque Yahvé só ia favorecer eles. Então, eles achavam que quando eles eram conquistados, por exemplo, era Deus castigando eles. Então, Deus ajudava o inimigo a atacar eles. E depois Deus permitia que eles fossem lá e matassem os inimigos. Olha só. Então, Deus estava sempre, tudo girava em volta deles. Né? E aí ele continua. Yahvé firmou no céu o seu trono e sua realeza governa o universo. Bendizei a Yahvé, anjos seus, executores poderosos da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Né? Lá no João fala, né? No princípio era o verbo, né? E o verbo era Jesus, a palavra. Jesus era um desses anjos aí. Por isso que João fala isso lá no seu evangelho. Bendizei a Yahvé, anjos seus, executores poderosos da palavra de Deus. Lá na Gênesis, né, a gente aprendeu, né? E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus disse, faz isso. E aquilo se fez. Deus dava a ordem pela palavra. E a palavra, e existia uma ação que fazia. E aí, aqui, ele fala dos anjos, executores poderosos da sua palavra. Na Revista Espírita de 68, lembra que eu botei ali? Em fevereiro, tem ele tem um artigo aqui, todo esse capítulo aqui, ele fala instruções dos espíritos, ele está falando sobre o nome do texto é o Messias do Espiritismo. Então eles estão falando, será que Jesus vai voltar? Existe de novo Jesus? E os espíritos estão conversando sobre isso, explicando que o Consolador prometido é o Espiritismo, não é uma pessoa, né? É o Espiritismo. Mas lá no meio, tem um texto que está assim assinado como êxtase sonambúlico, que foi recebido em 1866, e ele fala, o nome do texto é Espíritos Marcados. Então ele fala assim, existem muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, mas nem todo mundo é o Messias. Deve-se distinguir espíritos superiores que agem livremente e por sua própria vontade. Lembra lá no Livro dos Espíritos, capítulo 100, na pergunta número 100, que ele fala da escada espírita? Os espíritos superiores são aqueles que já estão quase chegando no espírito puro. Lembra? Nos espíritos bons. Né? Tem os espíritos impuros, depois tem os espíritos bons, os espíritos superiores são aqueles que já estão quase lá. Os espíritos superiores que tomam decisão sobre a missão que eles vão querer. Agem livremente. Segundo, ele chama de espíritos marcados. Isto é, designados para uma missão importante. São os espíritos que vêm com uma missão. Exemplo, Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Buda. Tem radiação luminosa, que é o sinal característico de sua superioridade. São escolhidos entre os espíritos capazes de as cumprir. Entretanto, tem como tem livre-arbítrio,
podem falir por falta de coragem, de perseverança ou de fé, e não estão livres dos acidentes que podem abreviar seus dias. Olha só. Kardec pergunta: e se eu falhar? Não, se você falhar, tem outro que vai cumprir a sua missão. No livro Renúncia, Alcione, quando ela resolve, ela pede para voltar, ela fala com o anjo da guarda dela. Quem é o anjo da guarda dela? Não, anjo da guarda do companheiro dela, desculpa, o anjo da guarda do companheiro dela. Ele coordenava a encarnação do companheiro dela, do amor dela e de outros. E ela chega para ele e fala: eu quero encarnar de novo porque eu preciso ajudar ele. Aí ele fala para ela: tem certeza? Você pode falhar. Não, mas eu vou porque eu só vou. Você não precisa mais encarnar, você pode falhar. Não, mas eu vou porque eu quero ajudar ele. Olha que interessante. Então ela escolheu encarnar, passou o pão que o diabo amassou para ajudar o companheiro dela. Que ela não precisava passar por Não aquilo. precisava Foi passar. isso que ele falou para ela, porque ele era muito imperfeito e ela ia passar por situações em consequência da pouca evolução espiritual dele, e que ela não precisava mais. Foi isso que ele falou para ela. Exatamente. E esse espírito, esse anjo de guarda dele, né, e de outros, que ele coordenava a encarnação de outros, era um espírito mais elevado do que ela. Era um espírito superior. Né? O anjo de guarda é sempre um espírito superior. É um espírito que coordena a encarnação de vários espíritos ao mesmo tempo. Os nossos espíritos protetores, no caso Alcione, era um espírito protetor que pediu para ir junto. E nós ainda temos nossos guias, né? Nosso guia é aquele que nos ajuda durante um certo período de tempo. Ele fica com a gente enquanto a gente está fazendo alguma tarefa. Esse guia está com a gente. Então, lá no Centro Espírita, eu tenho o meu guia, a Ivana tem o dela, a Maria Luísa tem o dela. Cada um de nós tem o nosso, que nos ajuda naquela tarefa. Então, ele fala: esses espíritos marcados, os espíritos vão cumprir missão, são escolhidos entre os espíritos capazes de cumprir. Entretanto, como tem livre-arbítrio, podem falir por falta de coragem, de perseverança ou de fé. E não estão livres dos acidentes que podem abreviar seus dias. Quer dizer, eles podem vir em missão, pode acontecer alguma coisa, eles morrerem antes de completar a missão. Mas, como os desígnios de Deus não estão à mercê de um homem, o que um não faz, outro é chamado para fazer. Eis porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Feliz daquele que realiza sua missão segundo as vistas de Deus e seu desfalecimento. Então, esse é o segundo. O que nos interessa mesmo para o texto aqui é o terceiro. O terceiro tipo. Eu falo primeiro os espíritos superiores, o segundo espíritos marcados, e o terceiro, os messias. Seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia terrestre, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis. Escala espírita. Espírito puro, categoria única, são os espíritos que já chegaram no último grau de perfeição e não falham mais. É desses aqui que está falando. Está falando dos Cristos. Né? Existem vários Cristos. Cada planeta tem um Cristo. E talvez o Haroldo Dutra fala que a Terra tem 2 Cristos, pelo menos. Que quando ele estava aqui na Terra, tinha que ter alguém tomando conta. Né? Tinha que ter um segundo, tinha que ter um vice. Que é do mesmo nível. Então, os Messias são seres superiores que, depois de ter atingido uma perfeição que os torna infalíveis, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Não encarnam mais. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Olha lá no versículo 20, né? Bendizei a Deus, dizer ao Senhor, anjos seus, executores poderosos da sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Bendizei a Deus, seus exércitos todos, ministros que cumpris a sua vontade. Verdadeiros representantes da divindade da qual tem pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias,
Cristo é Messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens ou inspiração. Então, aqui ele está falando dos Cristos, está falando dos Messias, que vêm para cumprir uma mensagem, uma missão de alto nível. Né? Interessante que Kardec, né, ele coloca essas ideias aqui que estão na Revista Espírita, nem todas foram parar nas obras básicas. Né? A gente é importante dar uma olhadinha de vez em quando na Revista Espírita, porque tem muita coisa interessante, né? E ali no meio. Muito do que está na Revista Espírita foi parar nas obras básicas, mas algumas não. Essa é uma delas que eu achei super interessante. Então, bendizei, no 22, no finalzinho, bendizei Yahvé todas as suas obras, nos lugares todos que ele governa, bendize Yahvé, ó minha alma. Que foi o que eu li. Né? Há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora. Os espíritos superiores, os espíritos de missão e os espíritos puros. Esse é o texto que está lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1868. O nome do texto é Espíritos Marcados. Aconselho todo mundo que tiver acesso, dá uma olhadinha lá, que é muito legal. Bom, falando de Kardec, né? Outro salmo de Kardec. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o item 62, tem um salmo tem uma oração que por um inimigo que morreu, que é um salmo, né? Olha que interessante o texto de Kardec. Senhor, foi do teu agrado chamar antes da minha a alma de fulano de tal. Rezando para o inimigo que morreu antes. Né? Às vezes a gente fica pensando assim, fulano morreu, graças a Deus, morreu antes de mim. Não. Reza pelo inimigo que morreu antes. Ele está rezando pelo inimigo que morreu antes. Eu perdoo-lhe o mal que ele me fez e as más intenções, que nutriu em referência a mim. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões desse mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Afasta de mim a ideia de me alegrar com a morte dele. Eu não devia ter estudiado isso, não. Eu já falei que eu vou abrir uns grupos de WhatsApp, o pessoal ficar rindo, né? Vou botar assim, um grupo de WhatsApp, espírita que gosta de rock, espírita que já foi à escola de samba, espírita que fica alegre quando o inimigo morre, mais um, né? Espírita que quer se vingar, a gente bota assim um grupo para fazer terapia, para se livrar desses problemas. Olha só o que Kardec está falando aí, né? Porque isso acontece com a gente. Não parece muito com o Salmo de Davi? O Davi falava ali o que vinha no coração dele. Né? Então, que se afaste de mim a ideia de alegrar com a morte do meu inimigo. Se eu incorri em faltas para com ele, que me perdoe. Como eu esqueço as que cometeu para comigo. Aí comigo, né? Ele tem que esquecer, não esqueceu ainda. Né? Então, esse salmo de Kardec é bastante parecido com o salmo de Davi, quando Davi fala dos inimigos. Ele pede para que Deus o livre dos inimigos, mas pede perdão para ele mesmo também. Então, assim, a gente passa por isso também. Então, o último salmo da noite, o 141. Que é um salmo, ele chama assim, contra a sedução do mal. É um salmo de Davi também. Esse salmo, ele fala assim, Yahvé, eu te chamo, socorre-me depressa. Ouve minha voz quando clamo a ti. Suba minha prece como incenso em tua presença, minhas mãos erguidas como oferta vespertina. Lembra que a gente falou, né? Os israelitas, né, eram um povo de camponeses. Então, para eles, né, o que caía era matéria, o que subia era divino. Então, sobe a minha prece até Deus como incenso, como uma fumacinha do incenso. Lembra que lá no tabernáculo não tinha lá um altar onde queimava incenso o tempo todo? Né? Para subir, então os sacerdotes ficavam ali rezando para que a prece deles subisse até chegar a Deus.
Aí ele continua. Yahvé, coloca uma guarda na minha boca, uma tampa na minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Impede meu coração de se inclinar ao mal e de cometer a maldade com os malfeitores. E aí, né, completar, porque é da boca que sai o que contamina. Jesus falou lá em Mateus capítulo 15, versículo 11. Quando falam para ele, você não pode comer no sábado, né? Não pode comer essa comida aqui que ela não é pura. Não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai da boca. E aí Davi está falando isso aí, ó. Tampa minha boca para que não saia mais nada. O Chico Xavier fala, né? Bebe um copo d'água, enche a boca de água, conta até 10. Não é a mesma coisa? Né? Não vou ter prazer em teus banquetes. Que o justo me bata, que o bom me corrija, que o óleo do ímpio não me perfume a cabeça, pois eu iria comprometer-me com as suas maldades. Que é melhor a gente sofrer, né? Melhor a gente sofrer para se corrigir do que a gente ir para o lado mais fácil, né? Aceitar lá o perfume daquele que está bajulando a gente e se comprometer com a maldade. Eles estão entregues ao poder da rocha. A rocha aqui, na tradição judaica, a rocha, por ser uma coisa perene à vista deles, também representava Deus. Então ele está falando de Deus aí. Eles estão entregues ao poder da rocha, seu juiz, de Deus, seu juiz. Eles que tinham prazer quando me ouviam dizer: como pedra do moinho arrebentada por terra, estão espalhados nossos ossos à boca do Sheol. Quer dizer, aquele que o pessoal ficava feliz quando quando me viam derrotado. De novo, né, aquela história dos que se comprazem em ver a derrota dos outros. A ti, Yahvé, elevo meus olhos. Eu me abrigo em ti. Não me deixes sem defesa. Guarda-me das armadilhas que armaram para mim e das ciladas dos malfeitores. Olha aquele salmo lá de Kardec, né? Aquele que já morreu antes de mim, me ajuda a perdoar ele, que ele possa esquecer de tudo, não sei o quê. Caiam os ímpios, cada um em sua rede, enquanto eu escapo em liberdade. Então, esse foi o Salmo 141, quase no finalzinho dos Salmos. Alguém tem algum... Vocês querem comentar alguma coisa? Eu já falei para caramba, acho que eu falei uns 40 minutos direto sem parar. Vocês querem falar alguma coisa? Bom, pelo jeito, não. O próximo livro fala. Todas essas. Você lê uma frase, como você falou, tudo está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo através de Kardec. Tudo. Se a gente ler uma frase dessa, a gente vai ver como está lá no Evangelho, tudo. Uma frase essa frase que você leu, aqui é diferente, né? Eu vou ler, aqui é diferente porque a tradução é outra, né? E seja levantada as minhas mãos como um sacrifício da tarde. Ponham ao Senhor uma guarda à minha boca. Quantas vezes está lá no Evangelho, né? Das más palavras, né? A gente evitar as maledicência, Pois é. E Jesus fala de novo. O Jesus sempre relaciona isso, né? Então, assim, o Antigo Testamento ele serve por muita coisa para a gente tem que ler isso. Qualquer texto dos Salmos, qualquer um que a gente lê, ele vai ser. Ele vai ter alguma coisa que a gente vai poder entender melhor o que está dizendo ali, né? Então, assim, o último salmo também termina com aleluia. Todos os salmos agora falam de aleluia. Todos esses salmos dão graças ao Senhor. E aí a gente entra, o próximo livro é Provérbios. Os salmos, né, o Saltério, é um livro de devoção. Já o livro do Provérbios é um livro de moral e prática. Eu aconselho vocês a lerem, mas com muito cuidado, porque ali tem coisas que são algumas que hoje em dia nós consideramos, já entendemos que não funciona assim, são preconceituosas, são misóginas e tal. Mas é bastante, tem coisas engraçadas. Mas é atribuído a Salomão. E o que é um provérbio? Um provérbio é um ditado curto.
sentencioso e axiomático. Quer dizer, ele é afirmativo. Ele diz, é um axioma. É e é. Não tem discussão. Cuja vivacidade está na antítese ou na comparação. Então, ele é meio que... Ele é escrito em comparações. Então, segundo aquele autor lá, o Bruce K. Walt, ele fala que o livro tem 3 polos principais. Ele varia entre o sensato e o nécio. Quer dizer, ele sempre discute entre a pessoa que é sensata e aquele que é nécio, é aquele que é, vou falar assim, é burro, né? O burro, o idiota. O honrado e o perverso, e o bem-sucedido está falando financeiramente, né, de posses, e o fracassado. Então, esses são os 3 polos principais ali que tem nos provérbios. E é interessante que a gente tem um monte de provérbio que nós fazemos no dia a dia. E muitos de nós já lemos vários provérbios, e eu já li aqui alguns, a Ivana já leu de manhã cedo, às 8 horas da manhã, alguns. Né? O que são esses provérbios? A gente já leu, você já leu. Né? E aí o primeiro capítulo, né, o provérbio de Salomão, ele fala assim, ó, para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão. Para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem, que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir, para penetrar provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas. O temor de Yahvé é o princípio do conhecimento. Os estultos, os ignorantes, desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, ele vai falando são várias palavras, frases, sempre uma dando com a outra. Sempre, às vezes, tem um mas, assim, eu não sei o quê, mas não sei o quê. Não pleiteis com ninguém sem motivo, se não te fez mal nenhum. Não tenhas inveja do homem violento. Nunca escolhas os caminhos do violento. Né? Então, assim, não negues favor a quem necessita, se tu podes fazê-lo. Aí ele fala, Então, os provérbios são assim. Então, tem provérbio para o insensato, do 7 coisas abomináveis, continuação de um discurso fraterno, ele tem um discurso fraterno aqui na frente, o preguiçoso e a formiga. Anda preguiçoso, olha a formiga, observa teu proceder e torna-te sábio. Então, ele vai falando sobre isso. Interessante, eu peguei aqui o provérbio 10, que ele é bastante interessante. O filho sábio alegra o pai. O filho insensato entristece a mãe. Tesouros injustos não aproveitam, mas a justiça liberta da morte. Olha só. O filho sábio alegra o pai. O insensato entristece a mãe. Os tesouros injustos não aproveitam, mas a justiça liberta da morte. A mão preguiçosa empobrece, o braço diligente enriquece. Quem recolhe no outono é prudente, quem dorme na colheita é indigno. O ódio provoca querelas, o amor cobre todas as ofensas. Quantas vezes nós vamos falar, né? Não semeie o ódio. Toda vez que você odeia alguém, volta para você, né, acaba, né, fica quieto e tal. Esses são os provérbios. Os provérbios são todos baseados assim, parecidos com isso, né? O homem misericordioso faz o bem a si mesmo. O homem cruel destrói a própria carne. O justo jamais vacilará, mas os ímpios não habitarão a terra. Eu marquei aqui um montão deles. O ingênuo acredita em tudo o que dizem. O homem sagaz discerne os seus passos. A desgraça persegue os pecadores. Os justos a paz e o bem. Então, são todos esses textos assim. Quem faz caridade ao pobre, empresta a Deus. Quem já ouviu falar isso? Isso não é provérbio no Antigo Testamento, não. Né? Encontrar uma mulher, encontrar a felicidade, é obter favor de Yahvé.
O coração inteligente adquire saber, o ouvido dos sábios procura o conhecimento. Então, assim, tem um monte deles, tem umas engraçadas. O rico e pobre se encontram. A ambos fez Yahvé. Só falta ler. Depois que morre, todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, os provérbios, acho que são 30. São 30. Acho não, são 30 capítulos. São bastante interessantes, acho que vale a pena ler, mas não precisamos ler, né? Todos eles. Agora, tem um provérbio que eu trouxe para vocês aqui, do André Luiz. Está lá no Agenda Cristã. Finge que a gente vai fazer aqui agora um pastorino. Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanece no cárcere do exclusivismo e merece compaixão como qualquer prisioneiro. Olha só, né? André Luiz comparando o fanático com o prisioneiro. É verdade, né? A pessoa que é fanática está presa no fanatismo. Quantas vezes a gente viu falar nisso, né? As pessoas fanáticas, fanático pelo time de futebol. Ela só tem prazer com o time dela. Olha só que coisa difícil, né? No Campeonato Brasileiro tem 20 times. Você é fanático, só fica feliz se o teu ganhar. Então, você tem uma chance em 20 de ficar feliz. Olha como é que ele é preso, né? O fanático do político, ele perde. Ele perde a chance de ficar de admirar as coisas boas que os outros fizeram. Então, assim a gente vai, né? Não se perturbe com o mal-criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. André Luiz falando, Agenda Cristã. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam mesmo no chão. Se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Eu posso achar aqui esses textos aí quase que aqui, né? Quase que eu acho o que tá na... Parece que é um texto tirado do Provérbios de Salomão. Desculpa o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Olha só, né? Às vezes ficava reclamando, o pessoal estava fazendo curso aqui comigo, né, estudando, começou com 70 pessoas, agora nós estamos 18, 19. Cadê os desertores? Um dia eles vão aprender, um dia vão voltar, né? Não vou ficar triste com eles. É peneira, velho. Foi peneirado. Só ficou quem quis. Por exemplo, no estudo ESD, lá no trabalho, lá no Kardec, é a mesma coisa. Começa com 20 e pouco, vai diminuindo, não se preocupa. Daqui a pouco eles pedem para... Deixa eu entrar no curso de novo. Ei, Ivana, quantos pedem para a gente que quer voltar de novo para estudar? Mas eu já fiz aquele livro. Então, tu não fez o livro, tu não estudou. Tem que voltar à lição, né? Esqueça o acusador. Ele não conhece seu caso desde o princípio. Perdoa o mal, a vida se encarregará dele. Quem semeia justiça colherá desgraça, e a vara de sua cólera o ferirá. Salomão. Parece que é um texto aqui. É a mesma coisa, né? Então, assim, eu vou pedir para vocês para casa os outros livros sapienciais. Tem alguns que não tem na Bíblia protestante, tá? Então, eu nem sei quais são, não sei de cabeça, mas Eclesiastes, eu acho que tem. O Eclesiástico não tem. Tem o Cântico dos Cânticos, que eu acho que tem no protestante, mas não tem no... tem nos dois, né? E Sabedoria de Salomão não tem no dos protestantes. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Provérbio, Cântico dos Cânticos, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, que são os livros sapienciais, são todos mais ou menos parecidos com esse aqui. O Eclesiastes ele é
Ele é bem interessante, eu comecei a estudar ele aqui. Ele é muito crítico. Ele foi escrito por um cara chamado Coelho. Então, esse Eclesiástico tem a ver com o nome dele. E ele fala assim, não tem nada de novo debaixo do sol. Aí, em outro lugar, ele fala assim, nada havia de proveitoso de volta debaixo do sol. Então, ele é bastante crítico, é bem interessante. É até pessimista. É um texto pessimista. Ele fala, não adianta nada que a gente faz, que sempre dá errado. Ele é a lei de Murphy. É engraçado que tem uma parte que eu vi aqui, lá em Eclesiástico, falando... Essa história que a gente fala, se conhece... Hein? Eclesiástico. Eclesiástico. Eclesiástico, é outro lugar. É diferente. Aí ele fala, aquela questão que a gente fala, é na diversidade que a gente conhece quem é amigo e quem é inimigo, né? Aí ele fala, ó, na prosperidade não se pode reconhecer o verdadeiro amigo. Na adversidade, o inimigo não pode se esconder. A gente sempre fala isso, né? E às vezes vem dessas... André, nessa Bíblia minha, tem Eclesiastes e tem o Cântico dos Cânticos. Mas só não tem Eclesiástico. Nem Sabedoria de Salomão. Não, nem esses dois. Então, esses textos aí, esses livros todos... Eu não comprei a Bíblia católica, eu tenho que comprar. Não comprei. Esses textos aqui são todos textos muito parecidos com o tema aqui de Provérbios, né? E são bastante interessantes. O Eclesiástico, eu falei, é mais crítico. O Eclesiástico, ele é muito parecido com o Provérbio. Ele fala... Mas ele tem coisas, tem histórias sobre temor, esse que a Ivana falou, temor de Deus na aprovação, né? Deveres para os compais, tem sobre mulher, como se relacionar com mulher, tem outros conselhos e tal. Os pais, os filhos, governo, relacionamento com os homens, abandonar os amigos. E ele fala de várias situações aqui. Não confiar em aparências. O livro O Cântico dos Cânticos, ele é um livro, é uma história quase pornográfica. Né? Ele começa falando de beijo na boca, me leva para a cama, não sei o quê. Ele é bastante interessante. O Cântico dos Cânticos. Ele é um livro bastante interessante. Hoje em dia, os exegetas, eles associam, a amante seria a igreja. Né? Então, são poemas, né? Da amante de Salomão para ele e dele para a amada dele. Né? Ele fala, primeiro poema, sou morena, mas formosa. Né? Me beije com os beijos de sua boca. Teus amores são melhores do que o vinho. Então, arrasta-te comigo, corramos. Então, assim, ele é um texto bastante interessante. São declarações de amor que tem aqui. Existem algumas interpretações sobre isso. E o livro de Sabedoria de Salomão, ele é também muito parecido com o Provérbios, mas ele é um texto menos brincalhão, né? É um texto mais sério. Tá? Vamos ler um pouquinho esses aí, para a gente poder, semana que vem, falar sobre esses livros todos, para que na outra semana a gente já entre aí no Isaías e Jeremias. A gente está indo para o final. Eu conversei com vocês, eu quero terminar esse ano ainda, em novembro, o Antigo Testamento, para a gente começar ano que vem já no Novo Testamento. Tá bom? Tá bom.